Então a força funcionou. Certo. Se você usar essa mesma força para empurrar a parede da tua casa, não vai derrubar a parede, certo? A Certo. parede não vai se mexer. Então a força não funcionou. Então, o trabalho só vai ter quando a força funciona. Por isso que, de modo geral, trabalho é igual a força vezes deslocamento, né? Quando a força causa um deslocamento. Então, por isso que essa tradução de trabalho eu acho meio ruim, porque no Brasil a gente pensa que trabalho é trabalhar numa empresa, né? Uhum. Mas é trabalho mais do inglês, né? Por exemplo, no inglês eu falo assim, my computer doesn't work. Ou seja, meu computador não está funcionando, Certo. sacou? Então Uhum. a ideia é essa, é mais funcionar. Agora, então, sempre que uma força não estiver causando movimento, o trabalho dela é zero. Então, tu vai lembrar disso, né? Uhum. Por exemplo, aqui, qual que é o trabalho da força-peso? Zero. Porque não é a força-peso que está empurrando esse negócio. Concorda comigo? Sim. Não está nem empurrando, nem atrapalhando, né? Porque existe também o trabalho das forças que atrapalham. Por Uhum. exemplo, a força de atrito é uma força que atrapalha. Então, ela causa um trabalho. Certo. Muito bem. Então, com isso em mente aqui, né? Vamos lá. Determine o trabalho realizado pela força F1 no percurso de X até Y. Muito bem. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos essa força diagonal que está causando o movimento. Só que, tal qual eu falei agora há pouco para ti, como a força peso ela não interfere, por que ela não interfere, né, no movimento? Porque o deslocamento disso é na horizontal. Então, só forças na horizontal que irão estar relacionadas com o movimento, beleza? Uhum. Por exemplo, aqui tu não tem uma força exatamente na horizontal, mas você tem essa força diagonal, que ela pode ser escrita como a decomposição de dois vetores. Da mesma Sim. forma que eu consigo dizer que um número é um número vezes outro, ou um número mais outro, né? Poderia até dizer. Eu também posso dizer que um vetor, ele é a soma de dois vetores. No caso do vetorzinho F1 aqui, ele seria a componente horizontal aqui, beleza? Que eu vou chamar de Fx, e Uhum. também a componente vertical, que eu vou chamar de Fy, ok? Certo. Então tá bom. Então, vai ficar simplesmente o quê, né? Na lógica, eu vou dizer que o trabalho, ele é igual, então, para o caso aqui que a gente está querendo saber, é Fx vezes D, não é mesmo? Fx Sim. vezes D. Só que eu não sei quem é Fx, eu sei quem é F1, né? Sim. Que é Então, o dos que é que a 200. gente faz aqui, né? A gente sabe, então, que essa Fx, ela é a componente horizontal. É a parte dessa F que está na horizontal. Como é que a gente pega essa parte, né? Trigonometria. A gente não aprende seno, cosseno e cotangente de Varde, né? Sim. Veja, esse cara aqui é a hipotenusa, certo? Certo. Esse cara aqui de baixo é o cateto adjacente. E a gente aprende lá nas aulinhas de matemática que o cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Uhum. Você aprende isso lá. Agora, quem que é o cateto adjacente nesse triângulo aqui? O cateto adjacente é o cara de baixo, o Fx, sacou? Sim. E a hipotenusa é o F1. Sendo assim, Certo. olha só o que eu acabei de encontrar. Se eu passar o F1 que está dividindo para o outro lado multiplicando, eu vou ter que F1 cosseno de 60 é igual a Fx, não é mesmo? Sim. Então é por isso que nessa forma do trabalho a gente coloca o cosseno multiplicando, né? Uhum. A gente pega a força e multiplica pelo cosseno. Por quê? Porque a força vezes o cosseno dá o Fx, o cara aqui de baixo. Olha só que mágico, né? Sim. Foi o que eu mostrei aqui pra você, sacou? Uhum. Então você pode pensar dessas duas formas. Se um dia ele te der essa componente horizontal do vetor, né? Ou você faz a trigonometriazinha aqui e chega na resposta. Uhum. De toda forma, vai ficar 200 vezes o deslocamento, que foi. Qual que foi o deslocamento? 10 metros. Isso. 10 metros. Vezes o cosseno do ângulo
entre a força e o deslocamento, que é 0,5. Entendeu? Uhum. Então, às vezes é só pôr na fórmula, né? Mas não é sempre. Daí tu vai mal se tu achar que vai sempre ser só pôr na fórmula. Por isso que é importante você saber essas lógicas aí, certo, meu velho? Certo. Então, essa lógica aqui não é de graça, não. Então, vai ficar 1.000. A resposta vai dar 1.000 joule. Muito bem. Agora, bora lá pro senhor fazer algo, tá? Uhum. Eu vou. Eu vou fazer essa mesma aqui, olha só como eu sou gentil, só vou mudar umas paradinhas. Tá bom. Então, o bloco se desloca. Ah, tem que pôr a figura também, né? Porque a figura também traz informações. Deixa eu pegar a figura aqui. Essas coisas dos ângulos notáveis, você sabe? Cosseno de 60, cosseno de 30, essas Sim, sim, coisas mas assim. sei. Tá, então Que tá. tem a tabelinha, né? Tem a tabelinha, exatamente. Então aqui vai ficar. Vou pôr trezentão. Aqui eu vou dizer que é 30. Então eu vou tirar essa informação daqui porque ela não vai servir para nada. Se Uhum. você tem a tabela, se vire aí com a tabela. Tá. E aqui eu vou dizer que é vintão. Então agora é o seguinte, cara. Eu quero que você faça essa questão como se você estivesse fazendo para a prova. Então escreve a mesma coisa, assim, igual da prova, tá? Tá. Faça bem detalhado, mostre o passo a passo, para eu ver se eu te daria nota, Uhum. tá bom? Então Tá. tá bom. Não tem pressa, faz aí da forma que você quiser. Quando chegar na resposta, me manda foto. Tá bom. Eu vou no banheiro e já volto. Tá bom.
Bem, voltei, meu velho. E aí? Tô, Conseguindo fa- fazer a conta? tô conseguindo, tô conseguindo. Show. Acho que consegui. Te mandar a foto. Mande. Vou pegar aqui. Chegou. Vamos ver. Então, nós estamos falando agora de 30 graus. Daí você fez. Peraí. O que é esse 1,5 aqui? Que é 3 elevado a 2, não é? Que é o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ah, é verdade, eu esqueci. E raiz de 3 sobre 2 é 0,8. Pera Bom, aí. Beleza, então você beleza. só errou isso, beleza? Certo. Deixa eu Boa, arrumar corrige aqui. aí e vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. 6. Uma pessoa puxa um corpo cujo peso é 20 newtons, em movimento uniforme ao longo de toda a extensão do plano inclinado, representando no esquema, de forma a 30 graus com horizontal. Este movimento, a força de atrito entre o corpo e o plano é desprezível. Muito bem. De acordo com os dados do esquema, determine o trabalho realizado pela força resultante. Bem, quem é a força resultante, né? É o somatório de todas as forças que agem no bloco, beleza? Uhum. Claro que na direção que nos interessa aqui, que é a direção do movimento. Certo. Então, se nós formos pensar na direção do movimento aqui, nós temos, como sempre, né, como qualquer problema de força, que desenhar as forças. Então, quais forças nós temos aqui? Por exemplo, nós temos a força normal, nós temos a PY, isso nessa nova direção vertical, porque quando a gente está. Claro, todo objeto, né, na Terra tem a força P apontando exatamente para baixo. Uhum. Só que não é interessante para a gente escrever a P apontando para baixo aqui, já que a gente está num problema de plano inclinado, entendeu? É Uhum. muito mais interessante fazer a decomposição do vetor, que nem a gente fez agora há pouco. Então, nós estamos reescrevendo a força P como um PX e um PY. Certo. Fica mais legal. Uhum. E ele está falando aqui que não tem atrito, né? Então, a única força que está causando a queda desse bloco, né, por esse 1 metro do plano, é a PX. É a única força na direção do movimento, PX, beleza? Uhum. Não tem nenhuma outra. Então, é só essa força que vai realizar trabalho. Lembra que eu estava te falando agora há pouco?
que as forças que não estão na direção do movimento, ou seja, que estão perpendiculares ao movimento, elas não realizam trabalho? Sim. Muito bem. Então, significa que N, P, Y não realizam. Por quê? Porque o objeto ele se move só nessa direção aqui. Ah, professor, mas ele está descendo, mas não importa que ele está descendo, porque agora o nosso eixo é assim, ó. Ele nunca está vindo para cá e nem vindo para cá. Ele está Hum, sempre nessa linha, concorda comigo? Uhum, então a gente vai analisar o PX agora. Só PX, exatamente. Tá. Porque os outros não estão na direção do movimento. Muito bem. Sendo assim, senhor, vamos lá. Quem que vai ser trabalho, então? O trabalho total vai ser só o trabalho da PX. E quem que é o trabalho da PX? É a PX vezes o deslocamento. Daí você pode estar pensando assim, mas não tem que ter o cosseno do ângulo entre eles? Não. Porque lembra que no problema anterior eu fiz toda aquela enrolação lá, te falando sobre o fato de que se você está pegando aqui a fx, é só fazer a multiplicação e pronto? Porque no fx já está esses dois juntos? Uhum, Estava te explicando isso, né? certo. Justamente é o que está acontecendo aqui. No px está P com o ângulo. E olha só que legal, px não é justamente isso? Px Uhum, ele é P vezes alguma coisa com ângulo, né? P seno θ. uhum, Beleza? Vezes o deslocamento aqui. Então, vai ficar P, que a gente sabe que é massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo, vezes a distância. Só que ele não está nos dizendo aqui nada sobre o seno do ângulo, exatamente, né? Vamos jogar uns valores aqui e vamos discutir isso. uhum, Então, quem é a massa? De acordo com o enunciado, ó, ele diz que o peso tem 20 newtons, né? Então, significa que a massa vezes a gravidade é 20. Porque peso é massa vezes gravidade, certo? sim. Então, eu escrevi aqui, nem precisava ter escrito aqui. Isso aqui eu posso até apagar, então. Porque nesse problema ele deu o peso mesmo, não deu a massa. Uhum, Vezes o seno do ângulo. Quem que é o seno do ângulo? Eu vou deixar aqui seno do ângulo, que é 30, né? O ângulo que importa é o ângulo do plano. sim. Vezes a distância, que é 1 metro. Agora, quem que é o seno de 30? Você sabe que é meio. Sim. Mas ele falou o cosseno de 60, sabe por quê? Por Porque quê? aqui é 60 graus. Ah, é, por causa do. É, sim, que um Tem que triângulo fechar tem sentido é 90, né? 30, né? Tudo certo, é, tá. Isso. Então a gente sabe que, veja só, o seno tem a ver com o cateto oposto. Sim. E o cosseno tem a ver com o cateto adjacente. Então, em outras palavras, você vai ter sempre que o cosseno de um ângulo é igual ao seno do outro ângulo, entendeu? Uhum, Sempre. Então, se ele te falou cosseno de 60, e você sabe que o outro cara aqui é 30, para que isso é 60, então, obrigatoriamente, o cosseno de 60 tem que ser igual ao seno de 30. Beleza? sim. Uma coisa que você pode decorar. Tá? Por isso que ele Tá. deu essa informação, que parece meio inútil, mas tá aí. Daí, pronto, né? Então, vai ficar 20 vezes meio, que é 10. 10 joules, né? Unidade de trabalho é joule. Sim. E B, trabalho realizado pela força aplicada por essa pessoa. Hã? Como assim? Ah, moleque. Eu acho que eu fiz a parada errada aqui, velho. Ah, é porque tem uma pessoa puxando, né? Tem uma pessoa puxando. Mas tudo bem, não tá errado. A gente vai fazer uma interpretação aqui e a conta tá toda certa. Uhum. O que eu fiz aqui tem a ver com a resposta, né? Porque o que que acontece? Tem uma pessoa puxando. Na verdade, esse cara tá subindo. Sim. Então, para responder a primeira questão, a gente não precisa de conta, por incrível que pareça. Só precisa de teoria, Hum. que é o seguinte. Ele está citando que o movimento é uniforme, certo? Uhum. O que significa o movimento ser uniforme?
Quando o movimento é uniforme, a aceleração é zero. Ok? Certo. Então significa que esse bloco sobe, mas ele sobe com aceleração zero, ele está subindo com velocidade constante. Certo. Se a aceleração é zero, significa que Px menos a fat, força de atrito, é igual a massa vezes a aceleração. Porque somatório das forças é sempre igual a massa vezes a aceleração, certo? Uhum. Só que a nossa aceleração aqui é zero. O que Certo. significa que vai ficar zero do outro lado, ou seja, a Px é igual a fat. Sacou? Uhum. Sendo assim, a gente pode concluir já para o problema A o seguinte. Como a força resultante é zero, né? Porque o que é isso aqui, né? É a força resultante. O somatório das forças é a força resultante, né? Uhum. Essa menos essa é resultante nessa direção. A força resultante é zero. Se a força resultante é zero, quem é o trabalho da força resultante? Não é a força resultante vezes o deslocamento? Sim. Então vai ser zero vezes o deslocamento, que é zero. Sacou? Uhum. Então você vai colocar isso aqui para entender a parada, para nem precisar fazer essas contas. Uma força resultante é zero, então não tem como haver trabalho sem uma força. Sendo assim, o trabalho da força resultante também é zero, vamos dizer assim. Beleza? Uhum. Certo. Agora vamos para B. Se ele está querendo agora o trabalho realizado pela força aplicada por essa pessoa, para não jogar tudo fora o que a gente fez, a gente vai perceber que a. Por que eu chamei de FAT, né? Que burro que eu sou, é a força da pessoa, desculpa. Uhum. Tá bom? Relaxa. Você entendeu, né? Uhum, entendi, entendi. Vamos chamar de força da pessoa. Tá. Nossa, viajei completamente. Deve ser porque eu tô Relaxa. na trocentésima aula do dia já. Relaxa. Então a pessoa tá puxando para cima, beleza? Então o que que eu quero para não jogar fora aqui? Entender que o trabalho total aqui não importa, né? O que importa aqui nessa B é o trabalho realizado pela força aplicada por essa pessoa. Sim. Mas quando a gente olha que a força aplicada pela pessoa é igual a Px, então para não jogar fora, eu posso dizer que a força aplicada, o trabalho da força aplicado pela pessoa também é igual ao trabalho da Px. Certo. Porque são as mesmas forças, certo? Na conta vai dar a mesma coisa. Uhum. Concorda comigo? Porque, né, a força aplicada pela pessoa é igual ao Px. Então, se eu simplesmente multiplicar pela distância, né, nos dois lados, eu fico com o trabalho, não fico? Uhum. A ideia é essa. Trabalho é isso aí. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, estamos multiplicando por deslocamento dos dois lados. Muito bem. Agora, vamos, entendeu? Acho que entendi, entendi. Mais ou menos, tipo, tô um pouco, tipo, fiquei um pouco confuso. Então, vou fazer tudo de novo. Tá, obrigado. Bem, as forças estão aqui. Nós temos a força que o cara empurra para cá. Força da pessoa. O problema começa pedindo quem é o trabalho da força resultante. A força resultante que nos interessa é na direção do movimento. Então, força resultante vai ser igual a Px menos Fp. A gente sabe que força resultante é sempre igual a massa vezes a aceleração, certo? Certo. Então significa que Px menos a força da pessoa é igual a massa vezes a aceleração. Mas qual é a aceleração? O enunciado cita essa informação aqui, quando ele fala que é movimento uniforme. Que é zero. Ah, Exatamente. tá. No MU, aceleração é igual a zero. Portanto, Px, ou seja, portanto, para o que nos interessa aqui nesse problema, que é a força resultante, o problema A fala da força resultante. Sim. É igual a massa vezes zero. Ou seja, a força resultante é zero. Ok? Uhum. Como ele quer o trabalho da força
resultante, ele quer a força resultante vezes o deslocamento. A força resultante é zero, porque a aceleração é zero. Certo. Vezes a distância, então o trabalho da força resultante é zero. Beleza? Uhum. Vamos para o problema B, então. O trabalho realizado pela força aplicada por essa pessoa. Muito bem. Nós já fizemos essa lógica, a lógica que une a força da pessoa, Px, força resultante, está tudo aqui. Nós sabemos que a aceleração é zero. Então vai ficar Px igual a força da pessoa. Concorda comigo? Sim. Que a aceleração é zero. Então eu passo a força da pessoa para o outro lado, fica Px igual a força da pessoa. Então, quem é a força da pessoa é igual a Px, que é Certo. massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo. Px é uma coisa que você tem que decorar. É sempre massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo, beleza? Uhum. Então, com isso a gente encontra a força da pessoa. A questão é que a Px, né? Ela é a P, peso normal, vezes o seno do ângulo. Isso é Px, ok? Posso até trocar de lado aqui para ficar tudo bem claro. Certo. Então, massa vezes gravidade é peso. Por que que eu estou falando isso? Porque o enunciado deu quem é o peso, né? Ele falou que é 30. Não é mesmo aqui, ó? Isso. Peso de 20 newtons. Então, 20 vezes o seno do ângulo, ou seja, o seno de 30 graus, porque o ângulo lá é 30 graus. Sendo assim, a força da pessoa é 20 vezes meio, ou seja, 10 newtons. Essa é a força da pessoa, que é igual à força-peso. Por quê? Porque o objeto está subindo com velocidade constante, aceleração zero. O Certo. problema pede o trabalho da força da pessoa, certo? Sim. Que vai ser a força da pessoa vezes o deslocamento. Nós acabamos de encontrar quem é a força da pessoa, 10, e o deslocamento é quanto? É 1 metro. Sim. Então, o trabalho da pessoa é 10 joules. Beleza? Certo. Pronto, acabou o problema. Agora tu entendeu? Entendi. Obrigado. Beleza. Então, agora que você entendeu, meu velho, vou te pedir para fazer uma. Deixa eu ver se tem alguma boa. Aqui já tá meio tosco, porque já envolve outra matéria. As questões estão ficando meio cabulosas. É tudo isso de questão, né? Uhum. Ele passa tudo isso pra gente. Caraca, velho. Barra pesada. Uhum. Ah, bem, acho que dá pra começar esse aqui, cara. Ó, não tenha medo. Faça o desenho das forças. Elas que vão te salvar aqui, tá? Tá. Então, quais forças tem aqui, pô? Peso para peso Y, peso X, normal, certo? Uhum. E tem sempre a. É, mandei essas coisas pra ti. E aqui, como ele tá engatado numa corda, né? Tem a força de tração da corda também, certo? Uhum. Sempre que você tem uma corda no problema e a corda está esticada, você tem a força de tração. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te enviar isso aqui que eu acabei de fazer para você tentar começar esse problema, tá? Uhum. Então eu quero que você tente aí, não tem problema se errar, mas é importante você começar alguma coisa, pelo menos fazer os desenhos, daí você me manda o que você fizer, tá bom? Tá. Tá bom, boa sorte aí. Obrigado.
E aí, man, como é que vai a continha? Acho que tô conseguindo. Pô, aí sim, cara. Estou pondo moral em ti, hein? Uhum. Porque você parece estudar bastante, pô. Você fica até depois da aula estudando na escola e É, tal. daqui É. é bem puxado lá. Ah, é? Uhum. Você estuda em qual escola? Abaco, você conhece? Não sei se você Não, vai conhecer. infelizmente não. Tem várias unidades, aí, tipo, tem uma aqui perto de casa. Entendi. Parece boa. Tem até essas coisas aí fora do horário, né? Isso é raro. Uhum, ajuda bastante.
Acho que consegui. Deixa Show de bola, manda aí então. eu mandar. Calma aí, prontinho. Deixa eu mandar aqui. Foi. Vamos ver. Bem, o problema falava de um carro que tinha 1.000 quilos e só, além do cabo, etc. Vamos ver o que você fez aqui. Ah, o que ele pedia? Ele pedia essa marca opção que indica a intensidade da força de reação. Então ele queria normal e atração. Deixa eu fechar aqui. Eu só não consegui descobrir a tração, eu acho. Ah, então você não fez tudo. Deixa eu fechar aqui, tem muita coisa aberta da outra aula. Muito bem. Agora eu vou abrir o que você enviou alguém. Bem, pelo desenho, a tração é igual ao PX, o FP, que você chamou de FP, né? Eu chamei de FP aquela hora porque era a força da pessoa. Força pessoa, FP. No seu caso, você poderia ter chamado FP de tração, entendeu? Que essa força que está empurrando para cá é a tração da. Concorda comigo? Certo. A tração da corda que está puxando ele para cima. Então, Ah, você, nesse desenho, percebeu que a normal é igual a peso. Então, você já foi direto. Bem, a normal ela é igual a PY, né? sim, Normal está para um lado, PY está para o outro. Então, como esse bloco não está nem voando, nem afundando, a normal é igual a PY. Mas aqui provavelmente não é a PY, né? Você é, esqueceu não, de multiplicar pelo cosseno do ângulo, certo? certo, Então, certo seria você dizer que normal igual a PY. Você tem a PY para cá, normal para cá, PX para cá, tração para cá, certo? certo, Então, pelo diagrama de forças, normal é igual a PY. Então, normal é igual a mg cosseno θ, certo? certo, Então, seria 1.000 quilos vezes a gravidade, que é 10, vezes o cosseno do ângulo, que é 0,8, de acordo com o enunciado. certo. Isso aí você errou, velho, foi mal. Uhum, relaxa. Vai dar 8.000 newtons. Agora, pela mesma lógica aqui, tração igual a Px, no outro lado. Então, quem que é a tração? mg seno θ. Então, vai ficar 1.000 vezes 10 vezes o seno do ângulo, que de acordo com o enunciado é 0,6. Então opa, eu acho que eu errei uma conta aqui, porque deu 80, não, não errei não. Fica Então dá 6 6 mil. mil. Ah, não, 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 tem 10 aqui. 10 vezes 0,8 é quanto? 10 vezes 0,8 é 8. E 10 vezes 0,6 é 6. Então vai ficar 6 mil exatamente, beleza? Uhum, Deu um bug mental aqui. relaxa. Show de bola, velho. Então, pô, as questões são essas, tá? Tem que saber, como você percebeu, nas questões de mesmo as questões de trabalho, você tem que conhecer bem essas problemas de força, né? Uhum, Isso. Então tem que dar uma treinada, a gente pode revisar esses probleminhas de força aí na nossa próxima aula, tá bom? Que, uhum, só para você se lembrar, né? Vai ser na segunda às 18, beleza? tá bom. Então tá bom. Eu vou te enviar tudo que a gente fez aqui. Foi massa demais a aula, você pega as coisas Uhum, rápido. sim.
E show de bola, vou te enviar aqui. Vou dar 2 arquivos já que estão perdidos. A questão é essa aí. Então, tenta para a próxima aula me trazer